Sentada nas escadas do Tribunal de Viseu, a mãe de Joana Fulgêncio, a jovem encontrada sem vida dentro da bagageira de um carro na barragem de Fagilde em novembro de 2009, espera que lhe sejam pedidas desculpas pela forma como foi tratada na última sessão de julgamento. Recordamos que, enquanto se ouviam as alegações finais na quinta sessão deste julgamento, Paula Fulgêncio, progenitora da vítima, foi expulsa da sala depois do procurador do Ministério Público ter reprovado as suas atitudes, aludindo ao fato desta ter tentado agredir o homicida confesso da sua filha com o tripé do microfone, a quando da sua primeira audição enquanto assistente no processo. O procurador criticava também as atitudes tidas no exterior do tribunal, onde Paula Fulgêncio, em conjunto com as suas acólitas, chamam nomes ao arguido e pontapeou a viatura celular onde este era transportado. O Ministério Público alertou em seguida que a justiça deve fazer-se com calma e sem estes espetáculos deprimentes. Paula Fulgêncio considera que foi expulsa da sala sem razão, pois apenas levantou o dedo para poder falar e desde logo a juiz-presidente a colocou na rua. Paula saiu enquanto dizia: "Não foi a vossa filha que foi assassinada." Eu exijo um pedido de desculpas, exijo mesmo um pedido de desculpa e não saio daqui enquanto não for feito um pedido de desculpas. Foi muito difícil a frieza com que eles falam, sem motivo aparente, que eu pedi autorização para falar, eu não interrompi. Tenho direito a expor a minha revolta e o coletivo dos juízes não tem isso em conta e falam com uma frieza e falam porque não é a filha deles, é a minha filha, que se fosse a filha deles eles não reagiam daquela maneira, se calhar reagiam da mesma maneira que eu. Não, nem considero isso espetáculo, isso é a minha maneira de mostrar a minha revolta, o meu ódio. Acho que espetáculo fazem eles, que tiveram que sair aos escoltados daqui do tribunal por 2 carros patrulha e para aí uns 10 agentes. Isso é que é um espetáculo, que eu considero um espetáculo. Está tanta gente a matar, a roubar, a violar e não são escoltadas as vítimas. E eles foram escoltados para sair do tribunal, porque sabem que agiram mal. O Ministério Público pediu ontem uma pena a rondar os 17 anos de prisão, considerando que a pena a aplicar deve ser um exemplo para a sociedade. Paula Fulgêncio considera isto inaceitável perante a monstruosidade de que a filha foi vítima e lembra que não são 17 anos que vão servir de exemplo para a sociedade. É uma vergonha. Quando for a filha de um deles a ser morta, assassinada, e vai-se ouvir falar em justiça. Agora a filha de uma empregada de limpezas, 17 anos. Como é que pode ser o exemplo? 17 anos, isso é exemplo para alguém? O exemplo era matarem da mesma forma que ele matou a minha filha. Isso é que era um exemplo. O próximo que pensasse em matar não matava, pensava 2 vezes. A pena dele era entregarem-me a mim, entregarem-me ele e a marreta com que ele matou a minha filha, dava-lhe a sentença. Que exemplo, 17 anos. 17, daqui por 5 ou 6 está cá fora, continua a viver e eu nunca mais vejo a minha filha. Isso é que é um exemplo. Quanto à doença que o advogado David Saldanha salientou ontem que o seu cliente tinha, Paula Fulgêncio recorda que durante 5 anos conviveu diariamente com o homicida da sua filha e este nunca apresentara sinais de doença nenhuma. Diariamente, e nunca mostrou doença nenhuma. E contrariei muitas vezes, ele nunca se virou a mim. E não é verdade que se virou aos pais, isso é tudo mentira, isso é tudo inventado. E ainda que fosse, os pais então são tão criminosos quanto ele, que nunca fizeram nada para modificar o filho. À expulsão de Paula Fulgêncio seguiram-se ontem várias expulsões de outras pessoas que não conseguiram conter o desagrado pelas afirmações do procurador, enquanto gritavam: "Isto não é justiça, só neste país é que isto acontece." Carlos Valverde, advogado da assistente Paula Fulgêncio, disse ontem em tribunal que a sua cliente ainda não conseguiu interiorizar a morte da filha, acrescentando ainda que ela está à espera desta decisão como um cioso espera água, pedindo em seguida uma pena nunca inferior a 22 anos de cadeia. Na 4ª sessão do julgamento, um segurança de uma discoteca em Viseu testemunhou não ter visto qualquer zaragata no espaço de diversão noturna, tendo depois, de acordo com Paula Fulgêncio, sido afastado do cargo que ocupava desde 2001. A progenitora de Joana diz ainda que o advogado do arguido e o responsável pela discoteca são familiares. Recordamos que David Saldanha justificou a compra da marreta com que assumiu ter morto a namorada depois de uma alegada discussão na referida discoteca, dizendo que sentiu medo por ter sido ameaçado. Nomeadamente as ligações familiares que há entre o advogado de defesa, o Joaquim Ribeiro, e o responsável pelo NB. Além do mais, foi negociado de ontem para o assunto não ser falado na sala, para ser tudo abafado, inclusive voltavam a dar trabalho à testemunha que ele veio ao segurança do NB, o Fernando. Tinha sido dispensado ou despedido, como queira chamar, depois dele vir testemunhar
E agora negociaram com ele que o assunto ia ser abafado para não ser mais falado e voltavam-lhe a dar trabalho no NB. Isso nem há adjetivos para qualificar isso. Isso era um assunto que devia ser bem explorado dentro da sala de audiências pela juíza. A leitura do acórdão está marcada para dia 23 de novembro.